1 Crônicas 29, verso 1, amém, queridos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores, e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Volta aí o versículo 4. Tira essa tradução aqui, isso não é NVI não. Pode tirar do plano de projeção. E eu quero aqui chamar vocês para a leitura atenta. A Nova Versão Internacional, ela nos auxilia numa linguagem mais contemporânea. Se você tem a Almeida, deve estar na sua Bíblia talentos. Quem tem na Bíblia talento? E os números não bateram, sim ou não? Pastor, aqui está diferente. O Davi aqui é outro. A oferta foi outra. Está diferente, pastor? Não está diferente? Essa é a razão. Na NVI, a Nova Versão Internacional, nós temos uma linguagem mais contemporânea. E aí nós temos as medidas que nós entendemos. Fica mais fácil o nosso entendimento. Eu não sei quanto, eu posso saber, eu posso pesquisar quanto é um talento. Mas aí já temos essa tradução com uma linguagem mais compreensível. Então não coloca a projeção aqui porque vai confundir. Amém, queridos? Multimídia, sim ou não? Multimídia, estão atentos aí ao que eu falei? Obrigado, queridos. Então, atentem se você está usando a Almeida, ouça a palavra, porque senão vai confundir você. E aí você se desconcentra. Tudo certo? Embora aqui sejam só medidas, não é o cerne da mensagem, mas para a gente não se desconcentrar. Verso 6. Nós fomos até o 5, certo? Está vendo como vocês estavam? Até o 5, não bota na projeção, até o 5, nós lemos sobre a oferta de Davi, tudo certo? Do que o rei ofertou, até o 5, ele conclui dizendo: agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Verso 6. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas.
Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Vamos repetir essa frase juntos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Verso 15, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Não sei se você já conhecia esse texto, mas que texto maravilhoso. Sabemos muito da história de Davi, mas talvez não lembrássemos ou não conhecêssemos essa passagem acerca dos preparativos para o templo. Ouvimos muito falar sobre o templo de Salomão, preparado, pensado, projetado, idealizado por Davi, pelo grande rei de Israel, aquele por meio de quem Deus estabeleceu uma dinastia, uma sucessão de reis, até Jesus. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. Não é Davi o primeiro rei de Israel, é Saul, como aqui já pontuamos, mas é em Davi, por meio de Davi, que Deus estabelece essa dinastia, esse reinado eterno até Jesus, sendo o próprio Jesus o rei eterno do povo de Israel. Davi, que é sucedido por Salomão e que tem a sucessão de reis nessa dinastia a partir daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. E temos essa narrativa, temos essa visão. O tema da nossa mensagem fala exatamente sobre visão, a percepção, o entendimento que nós precisamos ter do reino de Deus, a visão que nos move em adoração, é o nosso tema, a visão que nos move em adoração, e poderíamos colocar como subtítulo, subtema, construindo uma história. Fazemos parte, amados irmãos, de uma meta narrativa, de uma meta, uma grande história que ao Senhor pertence. Ele é o Senhor da história, é o Senhor do tempo, estando além do tempo, sendo eterno, mas estabelece os tempos, as maneiras, os modos, nos chamando a fazer parte dessa história e sermos também nós construtores da história, construtores com Ele, cooperadores de uma missão. Temos aqui, como lemos no início, o rei Davi falando sobre esse projeto e ofertando das suas próprias riquezas, contribuindo, doando dos seus próprios recursos. E o primeiro aspecto, o primeiro ponto da nossa mensagem, teremos aqui 3 pontos,
para nos prepararmos para a liturgia da ceia, convergindo com esse projeto, com esse momento da nossa igreja, da nossa comunidade, para todo aquele que faz parte da Cidade Viva como membro congregado, o entendimento de que nós somos responsáveis, não importa se você está aqui há um mês, há 10 anos, há 20 anos, se você chegou semana passada, importa o seu senso de pertencimento, o quão integrado você está a esse ministério chamado Cidade Viva, o quão responsável você se percebe enquanto integrante dessa agência do reino chamada Cidade Viva em Campina Grande. Nessa perspectiva da visão que Deus nos dá, da visão que nos move em adoração, o primeiro aspecto, o primeiro ponto aqui a destacarmos é sobre o poder da visão de Deus em ação. O poder da visão de Deus em ação, como essa visão gera uma ação, uma atitude. Muito nós ouvimos, muito nós lemos, muito nós conhecemos da palavra, das instruções do Senhor, dos evangelhos no Antigo, no Novo Testamento, mas tudo o que o Senhor coloca em nosso coração, tudo o que recebemos do Senhor precisa nos levar a ações efetivas. Uma teologia que nos leve a uma prática, instruções que nos façam de fato servos, discípulos fiéis. Assim somos instruídos, assim somos conduzidos como povo de Deus, a partir de uma transformação da mente, de uma metanoia, como o apóstolo Paulo vai falar aos romanos, novos valores, novos princípios, para uma nova perspectiva, para uma nova visão de mundo, ou cosmovisão, a forma como nós entendemos o mundo, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós administramos o que temos, administramos a nossa agenda, o nosso tempo. O poder da visão de Deus em ação, é o que nós aqui aprendemos com o rei Davi. Veja, como disse, repito, o Senhor instruiu sobre um lugar. Estamos na antiga aliança, no Antigo Testamento. Não havia ainda o Espírito pleno na igreja, o Espírito Santo sendo habitado no povo de Deus, habitando no povo de Deus. Havia um lugar que era a representação da presença de Deus, era o templo, ou o tabernáculo, ou a tenda, antes de Davi. E Davi intenta, deseja, como disse, como coloca, construir, erigir esse templo em louvor ao Senhor, para que o nome do Senhor fosse exaltado, glorificado. Amados irmãos, eu quero aqui reafirmar o que temos ensinado nessa igreja há mais de 20 anos. Nós não precisamos de templos, de espaços ou de prédios para sermos igreja. Amém, queridos? Somos igreja porque o Senhor nos alcançou. Somos igreja porque fomos contemplados pela graça, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Pedras vivas, como diz Pedro em sua primeira carta, de uma edificação que é espiritual. Vocês não veem nas fachadas dos prédios que nós ocupamos, Igreja Cidade Viva, senão apenas o nome Cidade Viva. Poderíamos colocar, mas é intencional, para ensinarmos e reafirmarmos sobre a nossa compreensão de que não é a estrutura, não idolatramos estruturas, porque compreendemos o que Paulo afirma aos atenienses: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Poderíamos nos reunir na rua, na praça, à beira de um lago, eu não sei, mas é agradável, é prazível, é seguro, é confortável estarmos neste lugar, sem incomodar os vizinhos talvez. É um instrumento, um recurso que Deus nos dá, os prédios, os locais, as casas, enfim, os galpões que nós ocupamos, e que reunidos nesses lugares, nesses prédios, nessas edificações, somos igreja, pela comunhão, pela reunião do povo de Deus, daqueles que são efetivamente igreja, que não diz respeito a templos ou a espaços físicos, senão a esse templo, essa edificação espiritual que é o povo de Deus em comunhão. Não precisamos de prédios para sermos igreja, utilizamos estruturas e prédios para nos reunir enquanto igreja do Senhor. Não podemos esquecer disso.
E por isso também não negligenciamos a importância de termos um lugar. Um lugar em que nós possamos nos reunir, um lugar em que nós possamos receber visitantes, amigos, familiares, convidados, um lugar em que nós possamos aprender da palavra, aprender mais do Senhor, louvar, adorar juntos, em reunião, em comunhão. Vivemos para a glória de Deus, vivemos para proclamar o reino de Deus, que vai muito além de estruturas, mas inclui. Eu não sei se você está atento, mas você está sentado numa cadeira. Às vezes a gente esquece. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que a gente tende a espiritualizar, não, mas o reino é espiritual. Sim, sem dúvida. O reino é espiritual. O reino de Deus é espiritual, mas ele é manifesto, proclamado materialmente, visivelmente, audivelmente, com os nossos recursos, com as nossas estruturas, com tudo que Deus nos concede. Aqui estamos em uma estrutura, há um ar-condicionado que nos deixa aqui agradável, numa temperatura agradável, e tudo isso é estrutural, tudo isso é instrumental, tudo isso é recurso do reino, que nós precisamos entender desta maneira. É a visão que Deus nos dá do reino de Deus, que é espiritual, mas que inclui, não exclui todas as coisas. É a visão que Deus nos dá, é a visão que nós precisamos ter, é a visão que nos leva a agir, usando todas as coisas, todas essas ferramentas, todos esses recursos materiais que Deus nos concede. A terra, a fazenda, aquele lugar de 150 hectares, é para nós um recurso, uma ferramenta. Nós não idolatramos aquele lugar, nós não adoramos aquela propriedade, a única propriedade, diga-se de passagem, que nós temos. Todos os demais prédios são alugados. Assim seguimos as instruções da expertise financeira, da nossa gerência financeira. Eles dizem, eu não sei, mas eles dizem que melhor é lugar, melhor negócio, financeiramente falando. E nós precisamos ter inteligência financeira. Contratamos pessoas para isso, economistas, contabilistas, que nos dão instruções. Olha, é melhor alugar, comprar não é bom negócio. E assim seguimos. A única propriedade, a única terra que é nossa, somos sócios, é a nossa fazenda, é o campus metropolitano. E aquele lugar tem um simbolismo, aquele lugar foi o lugar, repito, em que Deus nos deu essa visão de sermos igreja e fazermos diferença no nosso entorno. Se aqui estamos atuando nos abrigos, estamos nos 4 abrigos para crianças e menores de idade, Casa da Esperança 1, 2, 3 e 4, se estamos nas ruas com os Anjos da Noite, se estamos nos hospitais com o Sorriso Aberto, com o Restaurando Vidas, se temos ações feitas nos presídios em João Pessoa, em Campina Grande, é porque Deus nos deu uma visão de sermos uma igreja que abençoa as cidades, de sermos de fato uma cidade que traz, uma igreja que traz vida às pessoas. Estamos aqui, queridos, falando sobre visão, não sobre estruturas, mas as estruturas nos fazem propagar, reverberar quem somos, o que fazemos, alcançando pessoas, porque as pessoas veem com os seus olhos. Nós entendemos o reino espiritual, mas repito, o reino é proclamado e propagado com recursos materiais. Todo mês nós pagamos a conta do aluguel. Todos os meses chega a conta de energia. Não podemos espiritualizar aquilo que requer a nossa ação, nosso esforço. Essa é a visão que nós temos nessa mensagem. Sabe, eu acho possível, mas pouco provável, que você, precisando de um sapato, chegue em uma loja, no shopping talvez, e ore muito, bote seu joelho no chão e o sapato vai surgir na sua frente. Eu acho possível. Eu creio num Deus de milagre, mas pouco provável. Não é o padrão de Deus. Ele talvez diga para você, vá trabalhar. Acho possível, mas pouco provável, que você encha seu carrinho no supermercado, aí antes de passar no caixa, você ore, Senhor, toca o coração desse caixa, do gerente, do proprietário, toca, Senhor, para que eu passe aqui sem pagar nada. Eu acho possível. Ei, eu creio no Deus do impossível.
Amém, igreja? Pouco provável. Deus nos chama ao trabalho, a produzir, a se esforçar, a construir. Deus nos dá uma visão de um reino, repito, que é espiritual, mas é proclamado, é visível, é manifesto materialmente. E através dessa visão, Deus nos ensina também, aqui temos a atitude de Davi sobre generosidade. Além disso, verso 3, eu repito, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo. E aqui nós vimos a quantidade. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Eu já vou para o segundo ponto. Do que essa visão dada ao rei Davi gerou ao povo, no povo de Israel. O texto vai dizer, a partir do verso 6, que os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Sabe, amados, é um princípio para nós enquanto igreja. A oferta espontânea, deliberada, sem barganha aqui na Cidade Viva. Não sei se você está conosco, quanto tempo você está conosco. Nós não temos um controle necessariamente daqueles que dão dízimos ou ofertas, o quanto dão, o quando dão. Um controle financeiro certamente, porque é necessário uma organização mínima para a gestão dos recursos que Deus nos confia. Os pastores não têm nenhuma ingerência sobre recursos, não pegam no dinheiro. Nós temos uma equipe para isso, uma gerência financeira, uma diretoria financeira. Nos cultos nós temos servos que são responsáveis pela contabilidade e pelos relatórios que são enviados. Os pastores não têm nenhuma participação nisso, senão uma supervisão, um acompanhamento. E quando sentados, enquanto conselho pastoral da igreja, decidem os destinos, ou o destino dos investimentos que assim precisamos ter, da ampliação das plantações, enfim, dos ministérios que temos. São mais de 50 ministérios na Cidade Viva, cerca de 15 aqui em Campina Grande, com o desejo sempre de ampliarmos. Isso tudo tem um custo, isso tudo representa uma responsabilidade para nós. Isso tudo nos fala sobre a nossa postura, a nossa atitude, o nosso esforço, a nossa contribuição generosa. A atitude de Davi gerou esse movimento. Esse é o segundo ponto, anote. A atitude de generosidade que contagia e gera movimento do povo de Deus. Uma mobilização, a partir do que Davi fez, a partir da sua doação. O texto vai dizer, e nós lemos, que oficiais, líderes, chefes das famílias, assim também contribuíram, doaram, e diz a palavra, espontaneamente. Como esse texto é rico, estamos aqui na Antiga Aliança, como esse texto é rico sobre a nossa forma de entregar, de doar. A questão para nós é o quanto estamos dispostos a abrir mão do nosso próprio deleite, dos nossos desejos, dos nossos projetos, em prol de um projeto maior, mais amplo, um projeto eterno. Em prol de investimentos que reverberem o amor e a graça de Deus, quebrando em nós, talvez, o grande empecilho, a grande barreira que se impõe a sermos generosos, que é a avareza. O oposto à generosidade é a avareza. Alguém já disse, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Louvamos, adoramos, servimos, mas quando se fala de contribuição é sempre uma dificuldade, é uma luta. E não só para nós, mas para a igreja de Cristo. Senão, a dificuldade, a luta, a barganha, o dá para receber. Eu aqui vos afirmo e afirmarei, enquanto fôlego de vida tiver. Não há absolutamente nada que Deus irá lhe dar, para além do que já lhe deu, pelo seu dízimo, sua oferta, ou por aquilo que você contribui, por aquilo que você dispõe.
É heresia dizer que se você contribuir com 100, você vai receber 1000. Isso é heresia. Não tem fundamentação bíblica, é uma chamada teologia da prosperidade. Se é que se pode chamar de teologia da prosperidade, talvez a heresia da prosperidade, de uma prosperidade que não é bíblica, porque restrita apenas a bens materiais, mas cresce os olhos, especialmente dos avarentos. É um bom investimento dar 100 para receber 1000. Melhor do que Bitcoin. E eu lhes digo, se você der 100, você vai ficar sem o seu dinheiro. Zerou a conta. É um investimento eterno, é um investimento para o reino. Amém, igreja? Isso é generosidade. E não importa se é 100, 10 ou 1000, se é 10 mil ou 1 milhão, não é a quantidade, o que Deus quer é o nosso coração. Porque a generosidade parte de um coração verdadeiramente transformado, que superou as contas. Aquela conta que talvez você ainda faça de pegar a calculadora. Esse mês eu ganhei R$ 27.597. Receba. 10%, 2.796 e 28 centavos. Aí chega no envelope. Ei, eu não sei quem é não, mas chega no envelope. Os 2.000, eu estou dizendo porque isso é fato, queridos. Eu não estou falando aqui, eu não sei. Mas chega no envelope, os 2.000, 3.000, em um envelope, uma contribuição. 2.000, tararararararará, e 28 centavos, 25 centavos. Meu irmão, arredonda esse negócio. Não é só a moedinha, porque a moeda da viúva foi aceita pelo Senhor como uma oferta generosa. Era tudo que ela tinha. Vocês estão entendendo, queridos? Princípios, estamos aqui falando sobre princípios. Não é sobre valor, não é sobre estrutura, é sobre entrega, é sobre doação, é sobre generosidade, é sobre visão de reino que precisamos ter. Visão de reino que Deus nos dá. Portanto, o poder da visão, ponto 1, mais uma vez. O poder da visão em ação nos faz generosos e mobiliza, contagia, segundo ponto, a atitude de generosidade que contagia e gera movimento no povo de Deus. É a sua atitude, meu irmão, que vai transformar a realidade da sua casa, da sua conexão, do seu ministério, é a sua atitude. Não espere, não exija do outro aquilo que você não dá, aquilo que você não faz. É a sua atitude que pode transformar a realidade dessa comunidade. Sabe, é uma pessoa, especialmente a liderança da igreja, começa comigo. Eu compartilho aqui com vocês, autorizado pelo pastor Sérgio, naquele momento em que nós precisávamos fechar o contrato, adquirindo uma terra de R$1 milhão, um valor muito além das nossas possibilidades. O pastor Sérgio foi o primeiro a entregar o seu carro, recém-comprado, um carro zero. Está aqui a minha oferta. Essa é a nossa história, entre tantos outros sacrifícios e ofertas de pastores, líderes, servos. Essa é a história da Cidade Viva Campina Grande. Plantamos a Avenida Brasília com esforço, com sacrifício. Quando tivemos ali os primeiros cultos, eu falava sobre os equipamentos. Pessoas doaram televisão, ar-condicionado, geladeira. E assim continua. Esse microfone que eu estou aqui falando para vocês foi doado. Eu não sei nem quem foi. Não sei quem. Os mais antigos lembram que a gente usava o microfone sem fio. Eu ficava todo enrolado com o microfone sem fio aqui. Com fio, foi o que eu disse. Vocês estão ligados, hein? Ei, olha, irmã. Ei, Deus, né? Deus maravilhoso, usa os servos mais do que pedimos ou pensamos. Veio logo 2 microfones. Cadê o outro? Eu não sei se você sabe quanto custa um microfone desse. R$5.000. Aqui nós temos R$10.000. Que um irmão doou. Isso é só um exemplo, queridos. Pastor, eu não posso dar R$10.000
Compre um garrafão de água para a igreja. Dê o que for possível, dê conforme Deus propôs em seu coração, seja generoso, livre-se da avareza. Mais uma vez, não é sobre quantidade, não é sobre dinheiro, é sobre generosidade, é sobre doação, pelo privilégio que temos nós de sermos igreja e fazermos parte da igreja do Senhor, da missão do Senhor. É a visão que Deus nos dá, que tudo o que temos é do Senhor. Sabe, o seu carro tem lá no DUT, o seu nome tem? É seu não, é do Senhor, amém? A sua casa no título de propriedade tem seu nome? Ah, pastor, eu moro de aluguel. No contrato de aluguel, é do Senhor. A geladeira, a nota fiscal tem seu nome? De quem é a sua geladeira? Amém. Tudo. E esse é o terceiro e último ponto. Depois de haver esse movimento, essa mobilização, essa adoração contagiante, porque aqui estamos falando de adoração, queridos, lembrem do tema da mensagem. Mais uma vez, a visão que nos move em adoração. Às vezes nós não associamos a contribuição com a adoração. A igreja litúrgica, a igreja religiosa, a igreja em si mesmada, muitas vezes restringe a ideia de adoração ao canto. É só mais uma expressão de adoração. Mas adoração não é cantar. Você pode cantar de forma bela, ter uma voz super afinada e não adorar ao Senhor. O seu canto pode até emocionar a muitos, mas não chegar ao coração do Senhor. Porque talvez você não esteja adorando, você não esteja usando esse instrumento que Deus te deu para adorar, senão para a própria vaidade, ou sei lá, para quê? Estamos aqui entendendo a contribuição, estamos aqui compreendendo à luz da palavra a doação financeira como ato de adoração ao Senhor. É uma visão que Deus nos concede. Compreenda, entenda esse princípio para que você também experimente e usufrua dessa alegria. O texto vai falar sobre essa alegria. O povo, verso 9, alegrou-se diante da atitude dos líderes. Veja, o rei é generoso, os líderes são generosos, o povo experimenta dessa generosidade e faz parte, se integra, se ajunta nesse movimento de generosidade, entrega, doação e consagração a Deus. E aí nós lemos Davi orando, louvando: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas aí o verso 14 nos traz, talvez, o trecho mais surpreendente dessa leitura que nós fizemos. Depois de falar sobre a sua contribuição, sobre a quantidade de recursos que ele deliberadamente e espontaneamente doou, como isso mobilizou os líderes, ele vai exaltar a Deus, ele vai reconhecer que tudo ao Senhor pertence e diz e afirma: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Sabe, queridos, quando nos arrogamos pelos nossos feitos, por aquilo que fazemos, por aquilo que damos, pelos recursos que dispomos, pelos dízimos, ofertas, nos tornamos soberbos, prepotentes, vangloriosos. Aí Davi, a despeito de ter contribuído com tudo isso, entregue toda essa riqueza, talvez, eu não sei, tudo que ele possuía, eu não sei, ele vai dizer: quem sou eu?
E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Ó Senhor, eu estou parafraseando, eu estou interpretando, eu estou lendo o sentimento, as palavras de Davi para além do que está registrado. Ó Senhor, eu não tenho crédito nenhum nisso, eu não tenho mérito nenhum nisso. Eu não exijo de Ti, eu não desejo de Ti nada além do que já tenho recebido. Ó Senhor, eu a Ti pertenço e todas as coisas são Tuas. É o que ele vai dizer a seguir, como nós repetimos, tudo vem de Ti e nós apenas Te demos o que vem das Tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, somos meros administradores das riquezas, dos bens, quer sejam muitos ou poucos, administradores, gestores de tudo que ao Senhor pertence. Esse é o terceiro e último ponto. Anote, se assim você quiser. Tudo pertence ao Senhor e provém do Senhor. E nossa doação é ato de devoção e adoração a Deus. Não esqueça disso. Tudo pertence ao Senhor. Não temos nada. Talvez a posse, não o domínio. Ele é o dono. A Ele pertence todas as coisas, como o próprio rei Davi assim reconheceu. E dele provém, se pertence a Ele, é Ele que nos concede, é Ele que nos confia as suas riquezas, ou as riquezas e recursos do reino, para que sejamos nós fiéis administradores, bons gestores, com responsabilidade, com diligência, com zelo, com devoção, com adoração. Eu queria que isso ficasse em seu coração, que você entendesse a adoração por meio dessa entrega, uma adoração plena que resulta e exulta em alegria, em regozijo, por essa entrega, sem a barganha, sem a parcialidade, sem, o peso, mas com essa liberdade que também é traduzida em alegria. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus ama os que dão com alegria. Amados irmãos, isso aqui mais uma vez não é sobre dinheiro, é sobre consagrar-se a Deus em todas as coisas, por compreendermos que tudo é dele, tudo provém dele. O meu desejo como pastor dessa igreja não é necessariamente que a arrecadação da nossa comunidade em Campina Grande seja incrementada, mas sobretudo que corações sejam transformados e compreendam esse princípio, que haja em nós alegria, a adoração também em contribuir, em dispor, em sacrificar dos nossos bens, dos nossos recursos, por um projeto maior do que os nossos projetos, talvez mesquinhos, medíocres, egoístas. Essa é a adoração que Deus requer de nós, essa é a transformação talvez mais difícil em nós, uma entrega espontânea, uma entrega voluntária, uma doação que faça diferença em vidas, que reverbere na eternidade, conquanto não vejamos o resultado dos nossos investimentos eternos. Davi não viu o templo ser construído. Davi morreu antes da construção do templo. E nem por isso deixou de se alegrar, de exaltar e adorar ao Senhor. Talvez não vejamos as gerações que estarão nos sucedendo aqui nessa igreja, talvez não vejamos a conclusão do que projetamos para a terra há 20 anos atrás. Esse ano completamos 20 anos de Projeto Cidade Viva. Daqui a alguns anos, 30, mais tantos anos, 50, chegará o dia, creio eu, que estaremos celebrando os 100 anos do Projeto Cidade Viva. Eu não estarei mais aqui. A maioria de nós talvez não. E nem por isso deixamos de contribuir, de trabalhar e de nos esforçar.
Mais uma vez, não é sobre estruturas, é sobre vidas que são alcançadas, abençoadas, ouvem a palavra, conhecem ao Senhor por meio dos recursos que Deus nos dá. Cremos que naquele lugar vidas serão alcançadas. Cremos que nesse lugar que Deus nos concedeu, que tem o seu custo, que representa para nós um compromisso financeiro, vidas têm sido alcançadas. E fazemos pela fé, investimento eterno. É contra a lógica humana. E Davi expressa toda essa compreensão quando afirma que tudo pertence ao Senhor, em louvor, em adoração, em gratidão, ele reafirma isso. Mas isso tudo é contrário à lógica humana, porque eu quero investir hoje e daqui a um mês eu quero 1% de retorno. No melhor dos investimentos, se não pelo menos 0,8%. Quem sabe no investimento mais arriscado, 2%, é a glória, é nada, tudo isso passa, nossos carros, nossos bens, nossos títulos, os recursos, as roupas, os sapatos, tudo isso passará, mas o reino prevalecerá, e é assim que nós entendemos, é assim que nós caminhamos. Amados, eu sei que essa pregação ela é um tanto quanto antipática, mas necessária, para que sejamos nós despertos, para que sejamos nós incomodados mesmo. O propósito é incomodar, e o primeiro a se incomodar sou eu, quando leio do líder, que foi o primeiro a contribuir, quando entendo a minha responsabilidade, a minha posição, quando chamo líderes aqui presentes a fazerem o mesmo, a propagarem, a ensinarem também a partir dessa mensagem, quando chamo toda a comunidade a uma atitude de generosidade que gera uma mobilização e nos faz uma igreja relevante para a glória do Senhor, fazendo diferença no nosso entorno, alimentando o faminto, propagando as boas novas, alcançando aqueles que estão desesperados, trazendo a esperança que há em Cristo Jesus. Esse é o propósito, essa é a missão. Eu concluo, a banda já pode vir, e vamos nos preparar para a ceia, quando nós refletirmos nessa mensagem, que foi trazida pelo pastor Sérgio na semana passada, e decidimos trazer para toda a igreja, todas as igrejas Cidade Viva, neste domingo. Pensávamos em uma ilustração que talvez você já tenha ouvido. Se você não entendeu nada do que eu disse, atente para essa ilustração. Considere que somos uma lanchonete. E aqui você veio comer um sanduíche. Um cheeseburger bacon, egg bacon. Tem esse? Hein? X-Egg Bacon, é. O que é que tem no X-Egg Bacon? Hã? Me ajuda aí. Pão, carne, queijo e bacon. O ovo, X-Egg Bacon. Pão, carne, queijo, ovo e bacon. Aí você veio aqui comer o quê? Um X-Egg Bacon. Uma hora dessa, a irmã está falando, pastor, eu vou deixar para lá. Conto? Não, vocês conhecem. É a história do envolvimento e do comprometimento, né? No X-Egg Bacon, a galinha está envolvida, né? Vocês conhecem essa história, está dando a microfoniazinha aqui, né? Por que a galinha está envolvida? O que é que ela deu para o X-Egg Bacon? O ovo, está viva, hein? Ovinho lá. Assim como a vaca está envolvida, sim ou não? O que é que tem da vaca?
o queijo e a carne do boi ou da vaca, né? Envolvidos, eles estão lá. A carne não, peraí, segura aí. O queijo. Agora o boi que deu a carne, vamos colocar assim, ei, já era. O porco. A galinha está envolvida, o porco está comprometido. Você já conhecia essa história, não já? Nem precisava ter contado, hein? Não. Mas tem uma figura a mais, que talvez aqui a gente adicione. Quem come o X-Egg Bacon? Né? Além do porco, da galinha, do boi, tem quem coma, não é? Aqui é a lanchonete. Aí você veio comer o quê? Vocês não vão esquecer isso, né? E já estão com fome. Há entre nós os envolvidos que deram algo, mas estão lá. Assim como a galinha deu o ovo. Há os comprometidos que se sacrificam. Se sacrificam por essa comunidade, por essa igreja, por esse ministério, por vidas. Mas há uma outra figura. Aos que se envolvem, aos que se comprometem e aos que consomem. Envolvidos, comprometidos e consumidores. Pessoas que aqui vêm, aqui é a lanchonete, viu? Aqui é o fast food, tem X-Egg Bacon aqui, não tem? Sim ou não? Ei, metaforicamente. Tem X-Egg Bacon aqui? Tem. Mas, irmã, não estou entendendo nada, está dizendo. De manhã era feijoada, comi a feijoada, você não foi? Tem X-Egg Bacon aqui? Tem. Você vem aqui para comer o X-Egg Bacon? Vocês estão entendendo, então? Sim. Aí tem envolvidos, tem comprometidos com o X-Egg Bacon e tem aqueles que consomem o X-Egg Bacon. Então, somente, alguém forneceu os elementos, alguém se sacrificou, alguém se envolveu, alguém se comprometeu, mas há aquele que paga pelo X-Egg Bacon e quer ter o X-Egg Bacon na sua frente ali, bem obrigado. O X-Egg Bacon que você consome enquanto consumidor, e aí nós estamos falando num sentido ruim, daqueles que aqui vêm e apenas consomem o que outros estão fazendo, o que outros estão dando, e você quer o X-Egg Bacon perfeito, sabe, aquele bicho gourmet. E tem outra figura, tem os que filam o X-Egg Bacon do outro. Misericórdia. Vocês estão entendendo? Porque o consumidor é o que paga, entendendo que aqui é um lugar de serviço. Como clube, eu pago a mensalidade e quero tudo funcionando. O som, a pregação, a música, tudo, ar-condicionado, tudo tem que estar bem, porque eu estou pagando a mensalidade. E há os que nem pagam. Como a gente não cobra a entrada, aqui vem, comem do X-Egg Bacon, usufruem de tudo isso e filam daqueles que pagam, dos que estão envolvidos e dos que estão comprometidos. A pergunta é, queridos, qual é o seu nível de comprometimento? O que você está disposto a dar, não à Cidade Viva, mas ao Senhor, nesta comunidade que você faz parte? Você é o consumidor? Você fila daqueles que pagam para você aqui estar? Você apenas está envolvido ou você de fato tem se comprometido, se sacrificado, dado de si, da sua vida, porque entende que tudo é do Senhor, provém do Senhor? Essa é a questão para nós. Essa é a pergunta que você precisa se responder. Não sou eu quem vai lhe responder. Aqui estamos diante da mesa da doação. Do Deus que não apenas ensinou, do Deus que não apenas deu exemplo, mas se sacrificou, se entregou, morreu por nós, morreu a nossa morte. Essa mesa nos ensina, sobretudo,
acerca de uma doação íntegra, de uma doação plena, que nos faz estar aqui, que nos tornou um povo, quando antes nem sequer sabíamos quem éramos, para onde estávamos indo. Essa mesa nos chama de volta à presença, ao centro da vontade de Deus, nos chama à responsabilidade, nos chama a uma consagração, verdadeira consagração de todas as coisas, de tudo o que nós somos, de tudo o que nós temos, da nossa agenda, dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas habilidades, do nosso tempo, do nosso dinheiro, todas as coisas. Se algo se exclui da entrega, da doação, não somos os adoradores que o Senhor requer, que o Senhor procura, porque a adoração precisa ser plena, completa, íntegra, e foi sobre integridade o que mais Davi falou. Vendo a integridade na entrega, na doação, sendo também, pois, íntegro naquilo que ele apresentava, que ele doou ao Senhor. É isso que nós precisamos, queridos. A mesa nos lembra sobre uma atitude de generosidade do Deus que era adorado nos céus, que tinha todo o poder e autoridade, e diz a palavra, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo, fazendo-se pecado pelo pecador, sem ter pecado, sem ter mácula, mas nos substituindo nesse sacrifício perfeito, que nos redimiu, que nos perdoou, que nos salvou. A mesa nos comunica sobre essa atitude de generosidade que reverbera mundo afora, ao longo dos séculos, desde o dia do Senhor, desde o Éden, quando assim foi estabelecido o projeto de redenção de uma humanidade pecadora que foi alcançada pela graça, mas graça que custou a vida do Filho de Deus. Não é uma graça barata. Precisamos compreender esse sacrifício, essa entrega, que nos transformou, que nos redimiu, que nos reconciliou, mas que nos chama a agirmos em nome de Deus, nos sacrificando, nos entregando, trabalhando, nos esforçando, contribuindo, porque o reino é manifesto com recursos também. O Senhor, que é dono de todas as coisas, também nos faz administradores. Precisamos ter zelo, seremos cobrados destas coisas. Instruções diversas na palavra, a parábola dos talentos é uma dessas instruções, em que o Senhor fala de recursos materiais, fala dos dons, talentos, mas também das nossas finanças, que a Ele pertencem. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e pensasse sobre estas coisas. Que você orasse, colocasse diante do Senhor a sua vida. Peça ao Espírito Santo discernimento acerca dessa mensagem, do que hoje ouvimos, quanto à visão que precisamos ter, a visão que vai além de um mundo materialista, de um mundo egoísta, mas a visão que inclui todas as coisas, também as nossas finanças, os nossos recursos, os nossos bens, na compreensão que tudo é do Senhor. Peça ao Senhor que te ensine mais e mais sobre generosidade, que transforme o seu coração, que tire todo o resquício de avareza, que te liberte do peso, da dificuldade ainda em contribuir, em doar, em entregar aquilo que o Senhor tem te confiado, aquilo que o Senhor tem te dado. Peça, clame a Deus, coloque diante do Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos,
que sejam os sonhos de Deus, os projetos de Deus para você, que seja o reino de Deus vivido por você e sua casa, que você possa assim dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor com todas as coisas, em todas as coisas, em todo o tempo serviremos com alegria, dizimando, ofertando, contribuindo, doando, orando, louvando, exaltando, adorando, testemunhando, proclamando, serviremos, porque essa é a nossa posição como embaixadores de Cristo, servos do Deus Altíssimo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ensina-nos sobre generosidade, sobre bondade, sobre graça. Ensina-nos sobre doação. Diante dessa mesa, Senhor, que representa para nós o maior ato de doação da história da humanidade. Eis-nos aqui, Senhor, queremos aprender de Ti. Dá-nos a visão que nos conduz a uma ação efetiva. Nos faz, Senhor, enquanto igreja, agir em Teu nome. Gera, ó Deus, em nós esse movimento que resulte em bênçãos, que resulte em vidas alcançadas para o louvor da Tua glória. Não nos deixa, Pai, soberbos, arrogantes. Não nos deixa, Senhor, vangloriosos com os nossos feitos. Nos lembra constantemente as palavras do rei Davi: mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir, para que pudéssemos entregar algo. Tudo a Ti pertence, e o que entregamos é Teu. Ó Deus, ao partir do pão, ensina-nos sobre partilha, sobre doação, sobre entrega. Faz-nos instrumentos do Teu amor, da Tua graça, que custou a Tua vida. Faz-nos fiéis enquanto igreja do Senhor. Tira-nos, Senhor, lança-nos para além das nossas estruturas. Lança-nos, Senhor, a agir no nosso entorno, nas cidades aonde estamos, porque assim está escrito: eis que os campos estão brancos, estão prontos, grande é a colheita, já está pronta. Desperta-nos, Senhor, para o trabalho, para o esforço, para a missão. Levanta mais trabalhadores da seara, que se ajuntem àqueles que têm se sacrificado, àqueles que têm se comprometido, doado de si, sacrificado dos seus recursos, entregue, Senhor, das suas vidas por vidas. Nos faz, Senhor, ajuntar tesouros eternos, onde a traça e a ferrugem não corroem, investindo, ó Pai, nesse tempo, nesse mundo, em tudo o que Tu assim desejar para nós, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Livra-nos, Senhor, do orgulho institucional, da vaidade, ó Pai, daquilo que temos realizado. Que o Teu nome, exclusivamente o Teu nome, seja glorificado e exaltado. Que aquele lugar, Senhor, que pela fé nós construiremos, nós edificaremos, que a Arena Cidade Viva seja um lugar de adoração, de manifestação da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor, a todos quantos ali possam estar, Senhor. Cuida desde já
dos preparativos, dos detalhes, procedimentos. Age, ó Deus, em meio aos profissionais envolvidos e nos faz, Senhor, construtores dessa história, com ousadia, coragem, doação, generosidade.